Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem por aí, que vocês estejam guardadas e seguras. E eu estou com muita saudade de vocês, mas logo vai chegar o tempo da gente se encontrar, de nos vermos pessoalmente. Por enquanto, continuamos nos nossos vídeos, nessas conversas que já estão sendo muito legais. Como vocês sabem, nós estamos na nossa série chamada Força Total, certo? Tem a ver com o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é como uma mexerica, que tem vários gomos, né? Então, no fruto do Espírito tem amor, paz, alegria, paciência, generosidade, domínio próprio, vários gomos desse fruto que Deus planta no nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Vocês estão sendo fiéis, crianças? Quando vocês prometem uma coisa, vocês cumprem. Quando dizem que vão fazer, vocês fazem. É muito importante nós sermos fiéis a nós, ao Senhor e a todos os outros. Não se esqueçam disso. E nós temos um versículo do mês, que é muito importante que vocês tenham ele na mente, no coração. Eu sempre falei esse versículo, que diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Não deixem de falar esse versículo, crianças. É muito importante. E para a gente ter uma atividade bem legal, bem gostosa hoje, vamos pegar lá, todo mundo pegando lápis e caneta, tá bom? E um papel. Papel para vocês poderem desenhar e colocar a mão na mesa. Então a primeira coisa que você vai fazer é imaginar. Então fecha os olhinhos assim, ó, e faz bastante força na cabeça para você poder criar uma coisa bem legal, tá bom? O que a gente vai criar aqui, crianças? Uma porta. E há vários tipos de porta. Por exemplo, tem a porta do guarda-roupa, tem um portão, tem um portal, tem a porta de entrada, tem a porta de saída de emergência, tem a porta de cortar fogo, tem muitas portas. E nós vamos desenhar uma porta muito legal. Lembre-se que as portas guardam segredos, porque a gente nunca sabe o que tem atrás delas, tá bom? Então, por favor, desenhe uma porta. A minha, ó, vou mostrar pra vocês. Ficou mais ou menos assim, ó. Olha como ela é bonita, a minha porta, ela é maravilhosa e muito criativa também, tá bom? Então, desenhe uma porta, porque hoje, na nossa história, vai ter uma coisa que acontece com as portas, tem uma coisa importante com as portas, tá bom? Crianças, espero que vocês gostem da história de hoje. Não deixem de ouvi-la com o coração aberto, para que o Senhor fale com vocês. E o fruto do Espírito, de força total, para vocês viverem todos os dias aí com a família, com os amigos e conosco aqui na igreja. Nossa história vai começar. Força total, eleve o seu jogo. Após Jesus ressuscitar e subir aos céus, nos enviou o Espírito Santo para habitar em nosso coração. E ele produz em nós o fruto do Espírito, que possui 9 partes. E nesse mês vamos falar das partes desse fruto, que são bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole. Com o fruto do Espírito temos força total para enfrentar os desafios da nossa vida. Por isso, se prepare para aprender mais sobre o Espírito Santo e cada vez mais praticar o que Jesus nos ensinou. Sim, eu encontrei. Já fazia muito tempo que eu procurava esses escritos, essas palavras, e agora eu sei mais da história de Deus, do próprio Deus que se tornou homem, Jesus Cristo. Eu entendi, eu quero contar um pouco para vocês. Foi logo depois que Jesus Cristo subiu aos céus, ele ressuscitou, e ele voltou para o Pai, ele voltou para Deus, e ele falou que ele ia deixar o Santo Espírito, o Consolador, com os seus discípulos, para que eles tivessem força. É aqui no livro de Atos que isso acontece. Tantas coisas acontecerem por causa do Santo Espírito de Deus. Nossa, eu estou maravilhado com essa história. É muito bom saber as coisas que aconteceram por causa do Espírito Santo de Deus. E há uma parte muito importante em que a igreja começou a ser perseguida. Os discípulos, eles foram perseguidos, e essa perseguição não calou eles, não parou. Ao contrário, eles foram mais fortes, eles pregaram mais, e ali, não apenas ali onde eles estavam em Jerusalém, mas em vários lugares, crianças. Eles não pararam de pregar o Evangelho.
Foi por isso que Herodes, que era um dos governantes daquela época, teve uma ideia maléfica. Uma ideia que poderia enfraquecer de fato a igreja. Ele resolveu pegar um dos líderes da igreja. E ele sequestrou Pedro. Pedro, que era um dos homens mais próximos do Senhor Jesus Cristo, que tinha um testemunho como uma luz, como uma lâmpada, para dizer para o mundo sobre o Evangelho. E Pedro foi preso, realmente foi preso. E Herodes mandou 4 guardas para acompanhá-lo e para ficar como se fosse numa prisão de segurança máxima, crianças. Sim, exatamente. Foi nesse momento. Herodes disse: guardas, tragam-me Pedro. Ele será preso e nunca mais será solto. O plano de Herodes, diz o texto, era que Pedro fosse morto, entregue depois do dia da Páscoa. Isso iria calar as pessoas da igreja. Isso ia amedrontar a igreja, crianças. Mas, diferente do que a gente podia imaginar, a igreja continuou orando. A igreja não parou de orar por Pedro. A igreja orava e jejuava incessantemente para que Pedro continuasse firme, para que ele não abandonasse o Senhor Jesus e o seu evangelho, crianças. Sim. E numa noite, quando Pedro estava dormindo na prisão, a Bíblia diz que veio um anjo da parte de Deus e acordou Pedro e disse: desperta, desperta, Pedro, levanta-te, vamos depressa. As cadeias caíram das mãos dele e disse: põe a sua capa e me segue. E o anjo conduziu Pedro para fora e as portas iam se caindo, iam se abrindo de uma forma milagrosa. Pedro não sabia se estava acordado ou se ele estava dormindo num sonho, se era a imaginação da cabeça dele. Mas quando a última porta da prisão se abriu e eles saíram, e eles entraram por uma rua, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Pedro virou e o texto diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Gente, Deus enviou um anjo que guardou Pedro. Foi resposta de Deus para a igreja que não parou de orar, que foi fiel. Pedro então voltou à casa onde estavam lá Maria, João, todos os discípulos e amigos de João, e bateu na porta. Bateu forte. Então veio a empregada chamada Rode, e ela reconheceu a voz de Pedro. E ela foi falar: gente, eu acho que é Pedro. Pedro está lá fora, venham ver. Mas a igreja estava sendo perseguida e eles estavam com medo, eles estavam morrendo de medo. Por isso eles falaram: não pode ser Pedro. Pedro já deve estar morto naquela prisão. Pedro não vai mais voltar pra gente. E Pedro batia mais forte e a empregada dizia: é Pedro, por favor, venham comigo abrir a porta porque é Pedro. Eles não acreditavam. Mas por fim todos foram à porta, abriram. E quando eles abriram a porta, Pedro estava lá. Deus respondeu a oração deles e eles se abraçaram firmes, reconhecendo que era Pedro. Gente, que alegria, que alegria. Anunciem isso a Tiago e aos irmãos, para que todos saibam o que o Senhor fez. E quando foi dia, Herodes e os guardas foram procurar Pedro e não encontraram ele, pois o Senhor foi fiel e tirou Pedro da prisão. Pedro foi fiel porque confiou no Senhor e não negou o Senhor Jesus. E a igreja foi fiel porque permaneceu em oração firme, crianças, firme. As coisas só acontecem realmente quando o Senhor diz. Eu achei esses escritos, essa palavra maravilhosa. E hoje eu queria compartilhar com vocês, crianças. Compartilhar sobre a fidelidade. Nós temos visto sobre o amor, sobre a paz, a alegria, a generosidade. E hoje nós aprendemos sobre a importância de sermos fiéis, sobre a fidelidade. Seja fiel também. Ore pelos seus irmãos, ore pelos outros, crianças. Faça como Pedro e a igreja fez. E certamente
você vai descobrir como eu tenho descoberto nessas palavras a alegria de ser fiel a Cristo. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu acho que você aprendeu um pouquinho, né? De como Pedro foi fiel ao pregar a palavra do Senhor. E como a igreja, os seus amigos, foram fiéis ao continuar orando por ele. E como o Senhor certamente foi fiel ao cuidar de toda essa situação, e não deixar que nenhum mal acontecesse com Pedro naquele momento. Que bom, né? Termos grandes exemplos assim. E eles foram tão fiéis, que há 2000 anos atrás essa história aconteceu. E ela continuou acontecendo. Ela continuou sendo falada, ela continuou sendo pregada por pessoas fiéis. Que chegou até aqui, até nós, hoje, onde nós estamos. O testemunho do Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa, né, criança? Ó, inclusive, eu acho o seguinte. Se você quer ser uma pessoa fiel, uma coisa importante é sempre cumprir com sua palavra, cumprir com seus compromissos, com as expectativas que as pessoas têm por você. É muito importante você ser um amigo fiel. Você não deixar a bola cair, não deixar a peteca cair nos momentos em que as pessoas esperam coisas de você. E eu tenho uma proposta. Ore por alguém do nosso grupo. Pode ser uma criança, professor, qualquer um deles. Separe um tempo e ore por algum deles, tá bom? E você fala pra gente por quem você vai orar, para que todos nós possamos orar uns pelos outros. E agora, nós vamos orar juntos. Senhor Deus, podemos ver nessa história o quanto o Senhor é fiel. E o quanto a fidelidade é importante para que sigamos juntos como amigos, irmãos e igreja. Nos ajuda a ser fiel em todos os momentos. Nos ajuda a permanecermos juntos, Senhor, mesmo se formos perseguidos. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha gostado dessa história e que ela faça sentido para você. Porque o fruto do Espírito também é fidelidade. Sigamos juntos, crianças. Um abraço.